Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, na verdade, o último episódio do Pod Fametro nesta temporada. E nós vamos falar de um assunto que, como qualquer final de ano, né, está acabando, 2025, reta final, e nós vamos falar sobre como se planejar para 2026. Como é que está sendo a preparação de docentes, de alunos, agora para o próximo ano? E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a coordenadora e professora de cursos livres da Fametro, Josiane Bendes. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, Luciana. Um prazer imenso estar aqui para tratar desse tema da mais alta relevância, tema de utilidade pública, viu, gente? Também temos aqui o professor Matheus Barreto, ele que é professor de ensino técnico da Fametrotec, graduado em biomedicina com especialização em administração hospitalar e atuando na função de analista administrativo no NADI. Bem-vindo, professor. Boa tarde, gente. Foi um convite muito prazeroso estar aqui, porque é um assunto que realmente destaca o nosso cotidiano. O planejamento ele é essencial para que justamente a gente tenha um sucesso das metas, dos planos que sejam executados no ano letivo e também no nosso ano pessoal. Perfeito. Também estamos aqui, não menos importante, a professora Michele Cristine Miranda, ela que é docente nos cursos de Ciências Contábeis, Administração e Tecnológicos, também possui formação em Psicologia e Advocacia. Quantas formações, né, professora? Boa tarde, obrigada pelo convite. Embora eu seja advogada e psicóloga, quando me perguntam, sou professora, sempre. É meu carro-chefe hoje. Muito obrigada pelo convite. Perfeito. Então, professores, já iniciando o nosso bate-papo, a gente sabe que 2025 finalmente está acabando, né? A gente, como qualquer início em 2025, a gente fez nossos planejamentos, né? Ali estabeleceu algumas metas, alguns princípios. E a pergunta que não quer calar, né? Foram estabelecidas, a gente conseguiu cumprir essas metas, como é que vai ser o planejamento agora para 2026? Professora Josiane, a senhora pode começar. Olha, gente, assim como os alunos, os professores também erram, tá? Os professores também falham e se tratando de estabelecimento de metas e de cumprimento de metas, isso não é diferente conosco. Então, quando eu olho, sabe, Luciana, para aquele planejamento que eu fiz lá em janeiro, no início de janeiro, eu percebo que o meu inglês, ele ficou no papel, né? Exatamente. Existem planos que ficam no papel e o inglês, para mim, sempre foi um problema. Ele acaba sendo um grande problema na minha vida, porque no dia a dia, em virtude de tantas demandas, eu acabo não priorizando o domínio, o estudo do inglês. Mas eu acredito que isso também, Luciana, é muito em função do quanto que eu não preciso do inglês hoje. E como o inglês ele não é uma demanda na minha rotina, eu acabo não priorizando. Então, ao olhar para o meu planejamento de maneira mais detida e individual, eu percebo que eu deveria ter estudado mais inglês, eu deveria ter me aperfeiçoado, eu deveria ter me dedicado, e nisso, com certeza, eu deixei de lado. Durante o nosso planejamento, a gente vê muito ali dos recursos tecnológicos, né, professor Matheus? Inclusive, assim, utilização desses equipamentos. E, inclusive, exigindo ali o quê? O domínio do inglês, que a gente vai deixando um pouquinho de lado. Professor Matheus, como é que o senhor está se planejando quanto a isso em 2026? Bom, justamente, como a professora Josiane falou, né, a gente também, nós professores falhamos, porque justamente a gente começa a montar nosso planejamento no início do ano, então e justamente eu falando por mim, dentro da minha área, que justamente trabalho com a área da saúde e tecnologia, geralmente vai sempre surgindo inovações novas, né? Inovações tecnológicas envolvendo a saúde. Então, justamente quando a gente planeja ali um procedimento, um método para justamente colocar os alunos ali na ambientação educacional, vai surgindo também outros parâmetros e a gente fica naquela questão. Pô, eu me planejei, mas será que aquilo também que eu não coloquei no meu planejamento não vai fazer falta no domínio? Às vezes é uma questão também de disciplina, né, professora? Porque a gente também precisa de disciplina. A gente está constantemente estudando, mas disciplina ainda, justamente, né? Eu digo que ensinar é uma autoaprendizagem, porque você ao mesmo tempo está ensinando
mas você também está se ensinando, você está justamente colocando em prática o que você adquiriu com o conhecimento que você tem em planejamento de meta, planejamento com seus objetivos. Então, de fato, a gente tem que alinhar temas envolvendo justamente tanto a parte educacional, mas também transformar vidas, transformar pessoas para o ambiente de trabalho, para o ambiente pessoal, para a carreira de trabalho. Então, ele não está sendo ali só formado dentro do ambiente universitário, ele também está sendo transformado como pessoa. Então, justamente serve esses temas que também envolvem como a professora falou, utilidade pública. Então, ela não vai só mexer justamente com a instituição, e sim com a vida pessoal do acadêmico. Muito importante. Professora Michele, o que a senhora faria de diferente em 2026 nesse âmbito desse planejamento? Olha, considerando que os meus colegas acabaram de falar, que eu assino embaixo e tudo, assim, ao longo da vida, hoje já estou ali diria que mais da metade da minha existência já foi, né? Então, assim, eu considero que hoje nós temos que ter uma visão mais essencialista. Passamos pela maximalista, minimalista e agora estamos na essencialista. Claro que a gente se programa, faz ali toda uma estratégia, mas nem sempre é possível. E se cobrar demais também seria um problema, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio também, e isso a maturidade traz para a gente, né? E a gente vai selecionando aquilo que é essencial, aquilo que é importante, não é? E aquilo que ficou um pouquinho para trás, a gente se programa melhor, faz, não tem problema nenhum. O que a gente não pode é colocar mais peso em cima para se cobrar demais e acaba ficando ali muitas vezes estagnada, né? Mas o que você perguntou, o que eu faria diferente? Eu, claro, vou reavaliar as minhas estratégias, né? Meu planejamento, vou reavaliar, vou ver o que foi possível ser feito e se foi feito com qualidade. Vou procurar melhorar e, principalmente, assim, falando, né, em toda a minha vivência dentro da academia, mês passado nós tivemos uma palestra e aí foi tocado num ponto interessante. Ele é um pedagogo, né? E aí ele falou um ponto que me fez refletir, e isso vem de encontro ao que você está me perguntando. Ele falou o seguinte: será que nós estamos, como docentes, formando alunos para o futuro deles, ou aquilo que a gente considerava como o nosso futuro? O nosso já passou, somos de uma outra geração. Aquilo que era importante para a gente lá atrás, hoje já não faz a menor diferença. E o que essa nova geração está precisando para o mercado? Mudou muita coisa. Então, isso requer mudanças não só anuais, mas semestrais, mensais e até de um dia para o outro. Tudo pode mudar, né? A gente não sabe como é que a economia vai ficar. Então, isso é algo que a gente pode ir ao longo do tempo e não há por que colocar um peso a mais se cobrando demais também. Vamos ver o que é possível, o que é essencial. O que não for, a gente melhora e volta de novo, com outra proposta, uma outra estratégia. E entre essas mudanças estão ali alguns aprendizados, né? Sim. Porque, por exemplo, eu mesma como professora descobri que eu precisava adquirir paciência e precisei também lidar com o calendário acadêmico. Que é o quê? Justamente o bicho de 7 cabeças, onde a gente precisa estar ali, pelo menos, né, rente ali próximo aos prazos. Sim. Né? E com isso ter ali um certo domínio do nosso tempo. Professores, a pergunta para vocês é: o que vocês aprenderam sobre si mesmos em 2025? Nossa, é tanta coisa, porque como administradora de formação, eu sou especialista em gestão de pessoas, e a gestão de pessoas é meio que a psicologia da administração, né? Ela é um braço humanista da administração. Então, é uma área pela qual eu sou apaixonada, e todos os treinamentos que eu ministro e mentorias que eu ministro começam sempre com um olhar para dentro. Eu sempre coloco que antes de mudar o mundo, a gente precisa primeiro conhecer-se. Então, este é um esforço no qual eu estou imersa constantemente. Se eu pudesse apontar aqui uma questão para que a gente pudesse refletir sobre o que eu aprendi sobre mim, eu aprendi sobre mim que o primeiro lugar para a gente ter paciência e comunicação assertiva é dentro de casa.
é dentro de casa. E dentro da minha casa eu tenho 2 pessoas que me desafiam a isso constantemente. Eu tenho 2 crianças, Levi, de 12 anos, e Yasmin, que são muito sapecas e danados e rebeldes em alguma medida, né? Então, eles todos os dias me desafiam dentro daquilo que eu defendo, que é a comunicação assertiva, que é a comunicação agregadora, que é a comunicação harmônica. E muitas vezes eu me percebo impaciente, quase que surtando ali, dando uns gritos, né? Fazendo umas ameaças a eles, para que eles possam me ouvir e me obedecer. E sempre que isso acontece, eu percebo que, na verdade, eles são para mim uma escola do tema que eu ministro para a sociedade. Então, eles são meus professores diários e eles costumeiramente me fazem perceber que ensinar é fácil. Viver é que é difícil, né? Viver aquilo que a gente defende é que é a parte mais difícil. Então, eu tenho aprendido muito com eles a ser uma pessoa mais calma, mais agregadora, mais integradora, mais paciente, mais assertiva, porque eles o tempo inteiro requerem isso de mim. E a professora nunca para, de fato, de aprender, né? Sim. A professora Josiane falou algo aqui muito interessante sobre essa imagem que a gente tem de referência para os alunos, mas na maioria das vezes a nossa aprendizagem está no seio familiar, né, professor Matheus? O que o senhor tem aprendido sobre isso? Bom, eu acredito que eu coloquei em planejamento, né? Justamente ser uma pessoa mais empática, porque justamente a gente trabalha com pessoas, com alunos, né? Tanto na parte da docência. Eu também falo por mim mesmo, que eu trabalho na área de analista administrativo no setor NAD. É um setor justamente que é um núcleo de apoio ao discente. Então, justamente eu tenho que saber que ali vai ter alunos com problemas, tanto pessoais como de trabalho, tanto mesmo problemas acadêmicos em si. Então, eu tenho que também ser empático, eu tenho que saber ouvir, eu tenho que saber, de fato, aconselhar aquele aluno para que ele não desista do seu sonho, que a gente sabe que ele está trilhando ali uma carreira justamente porque ele tem um sonho, ele tem um plano de seguir uma carreira no que ele está sendo estudado na formação dele. E eu posso até parar para pensar que justamente isso é uma coisa boa, porque como a gente trabalha com pessoas, trabalha com alunos dentro da sala de aula, eu tenho que saber que naquele dia tem alunos que não vão estar se sentindo bem, tem alunos que vão estar, de fato, pensando em problemas, então não vai estar se concentrando dentro da sala de aula. Eu até falo também que eu me tornei uma pessoa empática fora da sala de aula, entendeu? Porque eu só era aquela pessoa, como posso falar, robótica, automática, né? Eu chegava lá, dava aula e eu não queria, às vezes eu não queria, assim, me preocupar, saber se o aluno, de fato, ele está ali compreendendo o conteúdo, se ele está de fato compreendendo por conta de algum problema, se ele não está compreendendo por conta de algum problema dentro de casa, no ambiente do trabalho dele, ou até mesmo familiar, né? Então, de fato, a empatia ela entra muito dentro da sala de aula, né? Porque a gente tem que ser empático com os alunos. Ao mesmo tempo também que eu também tenho que trabalhar a minha empatia, o aluno também tem que trabalhar a dele. Então, eu tenho que ajudar ele ser empático. Eu sempre falo que eu era uma pessoa antes de ser professora. Depois que eu virei professora, eu descobri assim tantas coisas que eu comecei a enxergar mesmo as pessoas de uma outra forma, né? Quando nós não somos professores, assim, não conhecemos algumas realidades de alguns alunos, a gente meio que, né, simplifica muito as coisas. E eu lembro que a partir do momento que eu me tornei professora, que eu comecei a descobrir algumas realidades, eu falo de perto de alguns alunos que enfrentavam dificuldades para pagar a universidade, que estavam muito cansados ali, às vezes passaram um dia inteiro trabalhando, mas estavam ali dentro de sala de aula. A gente tem alguns probleminhas, né, de alguns alunos que não são interessados, mas também tem muitos alunos que estão ali por tanto esforço. E que nessas horas a empatia realmente deve falar mais alto. Exato. Sim. E eu sempre falo assim, gente, eu aprendi a olhar de fato algumas pessoas com outros olhos. Professora Michele, e a senhora? Eu concordo com o professor Matheus. E claro, com a professora também, mas assim, a empatia. Eu acho que foi a palavra de ordem.
Desde que eu entrei na docência, né? Porque eu não tenho tanto tempo assim, né? Eu sempre fui empresária, enfim, tinha minhas outras atividades, né? Atendia na clínica e tudo mais, né? E acostumada a trabalhar com um indivíduo apenas, no máximo a família. Sim. Né? No máximo. E aí, hoje a gente tem famílias pequenas e tal. Então, assim, eu tinha essa realidade, muito estudo de caso, muito pessoal. Hoje, o meu olhar precisou ser ampliado. Eu vejo várias famílias ali representadas por uma pessoa. Às vezes a sala tem 40, 50 alunos, são 50 famílias ali, né? Assim, representa muita coisa. Os seres humanos trazem muita história dentro de si. A empatia é algo fundamental. Eu confesso, né, que pela minha formação, né, o direito tem uma característica, né, muito sisuda, muito... Né, o terno e tal, a gravata, a vestimenta, todo né, um protocolo. E isso eu tive que mudar, essa visão, né? Aí a psicóloga fala também mais alto, né? Então, eu penso mais quem é aquela pessoa, por que ela está ali naquele momento, saindo, entrando. E aí, claro que, poxa, não quer assistir minha aula, mas será que é isso? Né? Ela teve uma carga de trabalho, chegou ali cansada, veio com uma condução coletiva, né? E aí a gente, hoje, talvez não seja a nossa realidade, mas, né, não é de todo mundo, então é transporte coletivo, melhor dizendo, e aí isso tudo tem um impacto, né? A pessoa já chega cansada ali no seu terceiro turno já, né? Então, assim, é o máximo que ele consegue. Às vezes fica pescando ali, e aí, quando eu tenho a oportunidade, tá tudo bem, dá tudo certo. Entenderam, pessoal? Não vão dormir e tal. Eu fico fazendo essa interação. Por quê? Porque eu entendo também, não é? Agora, é claro que, como eu falei para vocês, a minha formação anterior era muito... exigia muito do resultado. Mais né? Você rígida, tinha que... mais rígida. Exigia-se muito. Hoje, existe uma articulação diferenciada entre aquilo que eu vou, de fato, utilizar como conhecimento. Não é só... eu decorei essa teoria. Com que eu vou usar isso? Isso vai servir para a minha vida? Minha vida é essa, simples assim. Então, eu tento trazer a teoria difícil no dia a dia, no fácil, naquilo que vai ser utilizado. Eu tento fazer isso. Nem sempre é possível, mas eu tento o máximo para que ele consiga enxergar para que a psicologia social serve, porque era essa a minha disciplina, né? Como é que isso vai encaixar, por exemplo, na logística, né? Nas ciências contábeis, cada turma tem a sua característica, né? É engraçado, eles são bem diferentes. Como eu falo para eles, cada turma é uma vibe, é mesmo. Né? E eu tenho que fazer esse jogo de cintura aí. Mas, assim, a empatia, eu concordo. Assim, disparado. Eu precisei realmente, assim... Enfim, né? Hoje eu tenho uma outra visão mesmo sobre a realidade. Os grandes atributos. Professores, a gente sabe, né? A gente estava falando justamente da realidade de alguns alunos e justamente por se tratar de alguns alunos que a gente adquire ali um pouquinho da empatia, né? Mas esses alunos estão chegando agora em 2025, finalizando 2025, como se fosse realmente uma vitória para muitos deles, né? E agora a perspectiva é 2026, porque muitos vão para o último ano da universidade, estão cansados, estão desanimados, ou outros já estão ali indo para metade do curso, né? E como realmente gerar ânimo, gerar incentivo? Como é que ele pode se planejar para 2026? Né? A voz da gente como professor, né? Que tipo de palavras e de que tipos de dicas vocês dariam para eles se planejarem agora para o próximo ano? Bom, gente, falar do aluno é falar de alguém que vive uma vida de luta. E eu entendo que vida é essa, porque eu já fui aluna e eu sou professora universitária há 15 anos. Então, eu já vi muitas histórias que me tocaram, como a Michelle estava colocando. Existem alunos que não vêm para aula simplesmente porque não tem dinheiro para pagar o transporte coletivo. Existem alunos com esse grau de dificuldade. Já vi depoimentos muito tocantes no decorrer da graduação. Então, por regra, eu busco ter um olhar muito inclusivo e muito compassivo para com os meus alunos. Logo, o que eu quero colocar para você que está nos assistindo aí, que é aluno da FAMETRO ou de qualquer outra instituição? Que você entenda que a vida,
A vida ela é assim mesmo, ela é difícil, ela é muito difícil. Para alguns ela é mais difícil do que para outros, mas ela de nenhuma maneira é fácil. Ela é sempre uma vida, né, que requer de nós um posicionamento de garra, de força, de ânimo. Então eu sei que talvez a sua situação neste momento seja de desemprego, seja de risco de reprovação. Existem alunos que infelizmente não obtêm aprovação em todas as disciplinas, ou que possuem dificuldades maiores em algumas. Independente de qual seja o seu problema, eu quero que você compreenda que a sua vida ela precisa da sua força, ela precisa do seu posicionamento de esforço, de estudo, de dedicação. Então, comece a pensar na sua vida com uma vida complexa, no sentido de que ela não pode ser só trabalho, né, ou só família. Então, é importante que, quando a gente pensa em planejamento, que a gente pense a nossa vida como uma vida mais complexa, composta de várias áreas. Nós temos várias áreas que compõem a nossa vida. Os estudos e o trabalho é apenas uma delas, mas nós temos o eixo família, nós temos o eixo lazer, nós temos o eixo finanças. Então eu preciso colocar essa minha vida no papel, nem que seja na tela de um notebook, né? Mas eu preciso ver essa vida de forma mais completa e ampla e observar qual desses eixos, né, precisa de melhor ajuste, quais desses eixos estão mais descompensado aí nesse equilíbrio, no que eu deixei mais a desejar em 2025, será que eu preciso emagrecer, será que eu preciso malhar, será que eu preciso praticar um esporte, será que a minha saúde está em dia, porque muitas vezes o aluno está vivenciando problemas de saúde, problemas de bem-estar, problemas de saúde emocional, então não necessariamente são os estudos que são um problema. Então, depende de como está essa sua realidade aí diante de você. É importante que você a veja de forma mais ampla. E aí, a partir daquilo que você percebe de deficiência, você vai necessariamente pensar em metas, né? Metas. Tem uma citação que eu gosto muito, professores, que é a seguinte: fácil é sonhar todas as noites, difícil é lutar por um sonho. Então, a gente precisa, de fato, lutar por um sonho. Como é que a gente luta pelos nossos sonhos? Transformando isso em números, em datas, em prazos, em ações, né? Não basta, por exemplo, dizer que quer ser fluente em inglês, como a professora Josiane fez lá no início de 2025. É necessário manter uma rotina semanal, é necessário criar uma rotina diária, é necessário cumprir isso, é necessário buscar livros, buscar plataformas para estudar o inglês, é necessário cumprir, é necessário se cobrar, é necessário registrar tudo aquilo que a gente vem fazendo. Ou seja, essas metas, essas ideias, esses desejos que a gente tem, eles precisam se tornar mais concretos. E a gente faz isso quando a gente coloca a mão na massa, no sentido concreto, de escrever no papel ou digitar no computador como está esse nosso cenário hoje, né? O que eu tenho em 2025, como estão as minhas finanças, como está meu índice de endividamento, como está minha reserva financeira, por exemplo, como está minha saúde, meus exames estão em dia, não estão em dias, em que disciplinas eu tive dificuldades, quais são as áreas do conhecimento, né, que são mais demandadas para a minha área de formação, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver para crescer no mercado de trabalho ou para me inserir no mercado de trabalho e, a partir disto, buscar qualificações, aperfeiçoamentos. Então, depende do que cada um aí vai encontrar nesse diálogo interno. É a estrutura de uma rotina, né, professora? Porque até mesmo assim, a gente vive numa era tecnológica, né? Hoje, com a evolução de tantos recursos tecnológicos, isso faz com que a gente perca a estrutura de uma rotina, perca a noção de tempo, a questão de prioridades. E, por exemplo, a gente percebe isso ainda mais com essa nova juventude, né? Querendo ou não, eles assim são ali, acabam tendo ali uma série de opções
para, ou seja, de alguma forma, não esquecerem desses trabalhos, dispersar, exatamente. Distração, né? E aí existe esse cuidado, né? Porque assim, como é que eu posso fazer para abrir mão de algumas coisas? Porque nessas horas você vai ter que abrir mão do tempo no Instagram, no tempo nas redes sociais, no tempo que eu gostaria de estar fazendo alguma coisa com esses recursos tecnológicos, porque hoje realmente assim é uma juventude que é muito bombardeada pelos recursos tecnológicos. E a gente tem que ali lidar com exatamente como definir metas. Se eu estabelecendo prazos, mas como que eu vou fazer isso? Abrindo mão de algumas coisas, né? E é difícil mesmo, assim, eu falo, lidar ainda mais com essa nova geração, com essas evoluções, né, professora? E um dos mecanismos usando a própria tecnologia é que a gente pode, por exemplo, determinar para o nosso Instagram um tempo de uso diário. A gente pode... Hoje até a gente consegue ter ali na telinha 2 horas de uso. Exatamente. A gente pode fazer essa própria configuração para que a própria plataforma, a própria rede social que a gente utiliza, que muitas vezes rouba o nosso tempo, que ela possa nos alertar, né, de que aquele limite já foi alcançado, para que então eu entenda que eu me prometi coisas que eu preciso cumprir. Perfeito. Professor Matheus, qual a sua dica aí para os alunos melhorarem? Eu faço até um complemento com o que a professora Jordane falou, que justamente eu acredito que tem que ter esse equilíbrio. Justamente, nem eu posso estar me exaustando, mas também não posso estar relaxando. Porque quando você relaxa, você acaba se perdendo de como administrar sua vida pessoal, sua vida acadêmica, sua vida financeira, como a professora falou. Não engloba somente a sua parte acadêmica, engloba toda a sua vida. Então, de fato, planejar para o ano seguinte, claro, que você não conseguiu alcançar a sua meta em 2025, né? Seja uma meta financeira, uma meta qualitativa, quantitativa, mas de fato nunca desistir. Eu ponho isso até por experiência própria, do que aquilo que eu não alcancei em determinado tempo, em determinado mês, eu falo, não, então inserir para o ano de 2026, mas sempre estar ali incentivando, porque se não houver incentivo, não vai acontecer. A gente sabe que é difícil, se for situações financeiras, situações familiares, a gente consegue já se programar, tentar de fato fazer aquilo acontecer, entendeu? E uma coisa que eu até falo para alguns alunos é a questão quando um aluno me aborda com uma dúvida durante a minha aula. E de fato, a dúvida que ele tem, às vezes é uma dúvida que não está no conteúdo que eu abordo. É uma dúvida exploratória. É uma dúvida que, de fato, ele está curioso de saber mais o conteúdo. Então, o que eu faço? Eu tento buscar esses métodos, né? Pegar o que ele está com dúvida, pegar essa curiosidade que o aluno tem e tentar inserir nas minhas próximas aulas, nos meus próximos conteúdos, para que, de fato, eu possa alcançar esse conhecimento juntamente com eles. Então, eu acredito que o que a gente tem que levar para o ano seguinte, 2026, também, né, de fato, como eu acabei de falar, é a questão de fato, eu fazer o que eu não consegui em 2025, com esse propósito, mas também me organizar de que eu não perca esse equilíbrio, de que eu nem fique um pouco exausto, né, ou muito exausto devido à grande pressão, devido eu preciso me formar, eu preciso acabar esse ano me formando. Vou dar um exemplo de um aluno finalista. Às vezes um aluno finalista ele acaba se botando uma grande pressão justamente por ele achar falta só 2 semestres para eu ir para o mercado de trabalho e até agora não sei 100% as competências que eu vou aplicar no mercado de trabalho, as habilidades, o exemplo também que a professora José falou, a língua estrangeira, e geralmente ela pede no mestrado, pede no doutorado. Então, de fato, ele saber em que determinado ponto ele tem que deixar um pouco o lazer para realmente também esforçar o seu conhecimento. Claro, tendo o equilíbrio. É o essencial. Acho que eu levo justamente isso para vocês, alunos, ter o equilíbrio, mas também nós, como professores, a gente não ficar totalmente também exausto. A gente saber em que momento a gente deve ali respirar, fazer um conhecimento leve e depois retornar para a nossa principal função, que é
criar profissionais do mercado de trabalho. E assim como eles colocam pressão para o mercado que está acabando ali, né? A reta final da universidade, é o curso. E eles já estão, ai meu Deus, já vai acabar e eu não estou no mercado. Né? Tem aquela exigência de eu não estar ainda no mercado. E agora, né? Vai acabar, eu não vou ficar empregado, que é a questão do desemprego. Muitos alunos ali terminando a universidade, ou às vezes estão durante a universidade, porque precisam manter a universidade e realmente às vezes não tem recurso. Né? Outra situação. Professora Michele. Tem várias formas de abordar, né, essa temática. Mas, assim, como eu lido muito com os alunos de gestão, então eu penso nesse planejamento estratégico para o ano de 2026, mas nós, professores, né, nós docentes, não podemos perder de vista também que é um novo mercado, é um novo contexto. E a gente está acostumado com a nossa zona de conforto, que eu imagino aqui, né, que nós estejamos aqui já com o nosso patrimônio construído. A gente está só mantendo, né? Porque era assim antigamente, casa própria, emprego e tal, aí pronto, aí fica tranquilo porque tem um emprego, tem a casa própria e tá tudo, tem um carro e tal. Só que hoje a gente tem que entender que essa realidade muitas vezes não será possível, né? Fala-se que a geração Z não terá casa própria, não se aposentará, né? Então isso tudo é uma questão que muitas vezes joga no estudante uma pressão, porque ele vai ficar na casa dos pais até os 30 e pouco. Tem gente que vai viver a vida inteira na casa dos pais, né? Então, assim, não existe mais aquele vou para o meu canto, né, e tal. Então, isso é uma forma de pensar nessa pressão que o contexto, né, nos leva de alguma forma. Mas qual que é o papel do docente, né? É entender esse contexto e penso eu, né, quando estamos na academia, pensar em tornar esse momento prazeroso de alguma forma. Trazer aquilo que é extremamente importante para aquilo que nós vamos utilizar de fato. E aí pensando, outro ponto importante também, pensando assim, né, em como que eu vou preparar esse estudante para esse mercado. Né? Essa é uma responsabilidade. Ah, não é minha, eu não estou nem aí, eu sou comprometida. Não é bem assim. Né? A empatia traz essa nossa visão, né? Essa responsabilidade que a gente traz para a gente. Né? E pensa assim, não, mas eu estou preparando esse aluno para quê? Para fazer uma prova? Não, eu tenho que preparar ele para o mercado de trabalho. Né? E aí é interessante também, aí puxando só uma outra forma de enxergar isso, os alunos dizem assim, nós somos clientes, professor, aqui, né? Tem essa visão, eu sou cliente. Eu disse, gente, não se reduzam a isso. Por quê? Né? E aí eu vou lembrar lá do Chiavenato, né? Por que vocês não são só clientes? Vocês são um elemento que vai ser trabalhado na academia, né? Um elemento extremamente importante, mas o nosso cliente, enquanto instituição, é o mercado de trabalho. Porque se a gente não forma bem esse aluno, o mercado não vai absorver isso. E se absorver, vai dizer, de onde veio? Essa formação foi de onde? Não serve. Então, é responsabilidade? É nossa também, né? Enquanto instituição. Mas, assim, eu sempre tiro essa ideia. Por que eu digo que vocês não são clientes? Somos sim, professor e tal. Vocês não são só clientes. Por quê? Porque aí eu trago para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho não, para a vida do consumo, né? Gente, o cliente, qual é a máxima? O cliente sempre tem razão. Se eu te tratasse como um cliente, eu não faria prova, porque eu teria que te agradar. E eu não te preparando, eu não exigindo de você, você vai chegar despreparada no mercado de trabalho e você não vai ser absolvido. Então, veja só, é necessário esse período, né, que a gente precisa exigir um pouco mais do aluno, claro, mas sabendo como fazer isso. Essa eu acho que é a dificuldade. A gente exigir, mas não esmagar o menino, né? Vamos exigir o que é possível, vamos se reinventar. Isso eu vou levar para 2026. Esses 30 dias aí que eu vou ter, né, eu vou ficar pensando em novas estratégias. Uma forma de me comunicar melhor em relação a esse novo contexto. O que esse mercado está pedindo? Qual é a expertise desse aluno que ele precisa ter? Não só de currículo, mas de lidar com as pessoas. E aí a professora pode, né, falar isso. E não são só tendências educacionais, né?
Não é só mais um currículo, é como você lida com as coisas, não é? É entrar e sair e não fechar a porta. Isso é importante, né? Então, muitas vezes o aluno ele não tem essa orientação em casa, e aí a gente sabe, não é correria, enfim. Então, muitas vezes ele busca isso na sala de aula, que é exatamente isso que o Matheus falou, vem com um assunto que foge, mas a gente percebe que é de dinâmica familiar, de algo que faltou, de uma base ali, que a gente faz esse papel às vezes, né? De orientar. Ele vem com essa, né, com essa demanda e a gente tem que estar pronto, né? É o nosso papel, né? Não adianta a gente correr, é o nosso papel, né? Mas os alunos, a gente espera, né, que as coisas corram bem, são fenômenos, e aí o fenômeno ocorre, depende, né, de toda uma situação, e assim, na vida, a gente vai trocar a roda com o carro seguindo, né? E a verdade é essa. Mas eu tenho fé nos meus alunos, eu tenho fé, né, nessa juventude que, sim, eles têm ali algum tipo de superficialidade, sim, que é observado, mas eles têm algo que é muito bom, e eu sempre faço essa ressalva, eu sempre faço esse elogio. Antes de usar a vara, eu faço elogio, né? Gente, vocês são a geração mais inclusiva, vocês conseguem conviver com o diferente na maior naturalidade, isso é maravilhoso, né? Uma geração passada que não conseguia aceitar a diferença do outro, isso é terrível, né? Então, o outro pensa diferente, eu não aceito, ele tem que sumir, porque ele pensa diferente de mim. Hoje, não. A gente vê, né, aqui na nossa própria instituição, um ao lado do outro, totalmente diferente. E tá tudo bem, tá tudo certo. Eu acho isso maravilhoso. É diferente de quando eu estudava. Eu acredito que justamente a FAMetro, ela gosta de tratar justamente que as diferenças. Sim. A gente pode até exemplificar os próprios cursos com a integração da responsabilidade social. Isso, claro. Justamente porque vai adentrar justamente aquelas áreas da cidade que tem as diferenças, né? E a gente, como ser profissional e ser humano, a gente tem que saber lidar com essas diferenças. Então, a responsabilidade social ela pode até adentrar também de uma maneira que eu possa colocar como meta para eu agregar no meu ano de 2026. De eu, de fato, a fazer essa ação de responsabilidade social. Verdade. Legal. Estamos caminhando para o final. O assunto estava muito bom, mas eu gostaria, professoras, antes da gente terminar esse episódio, que vocês pudessem ter uma palavra aí de incentivo para os nossos alunos de 2026. Uma palavra breve, um incentivo breve para os alunos para a gente terminar esse episódio. Professora Josiane. Olha, aluno da FAMetro, independente de qual seja o teu curso, eu quero te desejar um 2026 incrível, repleto de conquistas, de prosperidade, de realizações, e te pedir que você acredite em você, que você tenha força, que você tenha ânimo, que você tenha garra para enfrentar mais um ano e que 2026 seja o melhor ano da sua vida. Perfeito, professor Matheus. Alunos, desejo também um feliz ano novo, um feliz Natal, sucesso nesse final do ano letivo, que justamente vocês levem o que vocês aprenderam, o que erraram, para justamente acertar ano que vem. E desejar que vocês adentrem em 2026 com muita sabedoria, muita garra, de fato, não desistir, sempre ser no modo educacional curioso, sempre querer saber coisas novas, coisas tecnológicas que englobam a nossa cidadania. Então, de fato, não desistam de conhecer o que vocês abordam e também se autoconhecer. Perfeito, professora Michele. Meus queridos, eu quero desejar um final de ano maravilhoso, que o ano que vai iniciar logo depois do mês que vem, né? A gente pensa que faz tanto tempo assim, que não desistam, pessoal lá do primeiro período, né? Que são os nossos queridinhos que a gente trata com um pouquinho mais de cuidado para que ele não desista, e que os finalistas, sucesso a todos, e que assim a gente possa refletir, né? Fazer uma análise do ano e refletir naquilo que é possível, melhorar aquilo que for possível também e buscar o conhecimento.
né? Buscar também entender as diferenças, gerir os conflitos, porque hoje, né, qualquer coisa vira um conflito. Aprender a gerir os conflitos de forma assertiva, porém não deixando de ser feliz. Eu acho que é importante ser feliz, né? É importante fazer o que gosta, é importante transformar o que faz em algo que seja prazeroso. Isso também é importante. E é isso. Obrigada. Professores, muito obrigada pela presença. Mais uma vez, obrigada pela disponibilidade de vocês. Queridos, esse foi o último episódio do Pod Fametro dessa temporada. Quero agradecer também toda a equipe da produção. Desejar um ótimo recesso, boas férias, um tempo de descanso oportuno e desejar Feliz Natal, boas festas, feliz Ano Novo e até a próxima temporada.